Então vamos lá, tô de volta aqui. Não sei se vocês perceberam, hoje eu tô num lugar um pouco diferente do que eu costumo gravar, né? Hoje eu tô aqui no consultório, em Campo Grande. Tô trabalhando o dia todo, por isso que eu tô com cara descansada, né? Sem maquiagem, até porque eu tava fazendo uso da máscara, né? Que é a orientação que a gente tem agora para continuar os atendimentos para as crianças, né? Mas é isso, então vamos lá. Vamos dar continuidade e aí a gente está finalizando a parte da apostila também, tá bom? A gente vai falar agora sobre as competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental. Nós temos aí 10 competências, das quais eu vou estar fazendo a leitura, e aí, à medida que for necessário, a gente faz uma explicação, tá? Por que eu digo à medida que for necessário? Porque tem coisa aqui que já está explícito, não tem mais do que explicar, tá? Então vamos lá, acompanha aí, a gente está agora na página 5, ok? Finalizando mesmo o conteúdo da apostila. No número 1 ele diz assim: compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, né? Então vamos entender aí por partes. Como fenômeno cultural, porque a gente entende que cada língua, cada povo, né, tem a sua cultura. Ou seja, a gente já pode dizer de antemão que o português do Brasil é diferente do português de Portugal, né? Inclusive eu contei uma história aí no último vídeo falando sobre essa diferença culturalmente falando, né? Que a gente vai perceber isso quando a gente fala de variação linguística, que a gente fala aí das regionais. Histórico, porque a língua ela sofreu um processo histórico, tanto é que a gente fala hoje aí das abreviações como forma de comunicação e de linguagem. A gente falou da mudança que houve em algumas palavras, né, que foram reduzidas, abreviadas, mas que mantém o seu contexto, né? Social, porque a gente faz uso, né, da linguagem justamente para interagir com o outro, consigo mesmo, né? Da qual a gente faz parte aí de um grupo social falante. Variável, porque ela pode ser transformada, né? Pode mudar, inclusive em diferentes contextos, algumas palavras vão sofrer, né, essa variação, isso também eu já havia falado. E aí ele diz, né, heterogêneo, sensível aos contextos de uso, reconhecendo como meio de construção de identidade de seus usuários e da comunidade a qual pertencem. No número 2, ele vai dizer: apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. Quando eu falo isso, me remete até à minha própria família, né? Eu, durante alguns anos, eu fui professora do Telecurso Segundo Grau. Eu trabalhei justamente com a alfabetização de jovens e adultos. E aí a gente observa a tamanha importância da escrita, né, de estar no mundo letrado. Eu conheci pessoas, né, que não assinavam o nome, né? O meu pai, inclusive, era uma pessoa que depois ele até aprendeu a assinar o nome, né? Mas até então era o dedinho com a tinta. E isso é muito constrangedor para uma pessoa, né? Quando ela não sabe fazer uso, né, do letramento, né? É muito angustiante, né? Principalmente quando chega a fase adulta, quando chega na terceira idade. Então, para eles era um ganho muito grande, porque eles se sentiam assim: agora, professora, eu não preciso pedir a minha filha, né, para me levar ao banco. Agora eu mesma posso assinar o documento, né? Eu mesma posso, ou seja, se sentir realmente protagonista né, na vida social. Então, apropriar-se da linguagem escrita é realmente de tamanha importância.
No número 3, ele vai dizer: ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, na compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. Então, vai falar aí justamente da importância, né, de ler, de escutar e de produzir, que é o maior, que eu observo como professora até de língua portuguesa, o maior entrave hoje que eu percebo nos alunos é justamente esse processo, né, de produzir. E por que a gente muitas das vezes não consegue produzir? Porque muitas das vezes a gente não tem conhecimento do assunto ao qual está sendo tratado, né? A gente observa muito nas redações aí de Enem, né, de concursos, que às vezes caem em determinados temas. Eu me lembro que teve um Enem que falou sobre imigração, algo nesse sentido, e as pessoas realmente foram mal nisso, porque se tinha pouco conhecimento sobre imigração. Né? Então, quando a gente tem pouco conhecimento de um determinado tema, é muito pouco provável que a gente consiga falar sobre ele ou até mesmo, né, escrever sobre ele. No número 4, fala assim: compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos, né? Então isso é muito importante. Eu também já havia falado sobre isso, né? Se eu não me recordo, nas primeiras aulas eu falei sobre isso, sobre a importância da gente trabalhar essas variantes linguísticas, até para que esse indivíduo que geralmente vem de outras regiões e tem um sotaque diferente, não caia realmente naquilo que a gente entende como preconceito linguístico, né? Porque fala diferente, porque é do interior, que é de São Paulo, que é da Bahia, enfim. Então a gente precisa trabalhar essas variantes linguísticas regionais em sala de aula, justamente para que os alunos, né, respeitem esse sotaque, essa maneira de falar do outro, né, para que não aconteça aí o preconceito linguístico. Empregar, isso é o número 5, tá? Empregar nas interações sociais a variedade e estilo de linguagens adequados à situação comunicativa, aos interlocutores e ao gênero do discurso e gênero textual. Então, como eu falei para vocês, que até na minha publicação fala acerca disso, que é ver justamente a língua como se fosse uma roupa, da qual a gente precisa se apropriar dependendo do contexto social a qual a gente está inserido. Então, quando a gente está na igreja, né, a gente tem um tipo de vestimento, obviamente a gente vai ter um tipo de vocabulário. Quando a gente, né, eu no caso, quando estou dando uma palestra, procuro fazer uso da norma padrão, né, e assim sucessivamente. Estou no grupo de amigos, a gente vai falar, é mesmo, tamo junto, né, o que é uma linguagem mais usual. E a língua é isso, a gente faz uso conforme os contextos sociais dos quais a gente está inserido. No número 6, fala sobre analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação aos conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. Bom, então isso aí já está bem explícito, né? Analisar as informações, argumentos, é a gente saber fazer a leitura, né? De maneira justamente a respeitar essas questões discriminatórias que ferem os direitos, é você ser um cidadão realmente, né, crítico. Por isso que é importante a gente não somente saber ler, mas interpretar, né, a leitura. É o que a gente muitas das vezes chama aí de analfabeto funcional. Tem muita gente que sabe ler, mas não sabe retirar as informações de determinados textos. No número 7, ele fala reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentido, valores e ideologias. Bom, então através do texto a gente pode aí manifestar, né, as nossas opiniões,
essa negociação de sentidos é porque justamente a arte poética, praticamente falando, às vezes algumas palavras elas são até liberadas para serem usadas, como os neologismos. O que é o neologismo? São palavras inventadas que vão rimar, isso é muito usado em canções, geralmente. A música ela tem essa liberdade poética, tá? Do qual é liberado fazer uso, às vezes até de palavras erradas, tá? Por isso que tem muito cuidado aí com algumas músicas. Número 8, né? Selecionar textos e livros para leitura integral de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais, estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa. Então aqui ele está nos orientando, né, a selecionar texto e fazer a leitura integral, e que cada leitura tem realmente aí um objetivo. Então a gente, quando quer saber de determinados assuntos, a gente vai, né, procurar ler sobre. Apesar que hoje tem muita coisa na internet, a gente acaba não lendo mais livros, né? Eu sou sincera em reconhecer isso também. Eu quase não faço mais uso do livro, apesar que eu, particularmente falando, gosto de escrever, de anotar, de rabiscar, de sublinhar, coisa que digitalmente falando a gente não, ainda eu, né, não consigo fazer. No número 9, ele fala envolver-se em práticas de leitura literária que possibilite o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artísticos culturais como forma de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Então aqui, na verdade, nada mais é do que ele diz para a gente se aproximar mais da literatura. Eu confesso a vocês que eu sou professora de português e literatura, mas eu confesso que assim, eu li muita coisa da literatura, principalmente brasileira, mas eu confesso que eu não tenho muito apreço por tal não, né? Confessei agora o meu pecado capital. Eu realmente não gosto muito de literatura, tá? Mas li muita coisa. Complexo de Édipo, enfim, entre outros. Tem muita coisa aí de literatura brasileira, né? No 10, ele fala para mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos nos processos de compreensão e produção, aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. É justamente o que a gente vem vivenciando hoje, né? Que são os blogs pessoais, muita gente hoje tendo canal no YouTube, até em função da nossa própria dificuldade, né, momentânea, tendo que gravar os conteúdos, eu acabei tendo que fazer também um canal. Eu espero que depois que isso tudo acabe, eu, né, pretendo colocar outros conteúdos importantes também, né, acerca da educação, acerca da psicopedagogia, enfim. Mas é justamente a gente fazer uso desses meios digitais, né, para produzir, ok? Então a gente finaliza por aqui. Eu encontro vocês lá na plataforma para a gente retirar as dúvidas, bater aquele papo como a gente sempre faz, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.